Boa tarde, queridos amigos, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Deus nos envolva. A dulcíssima paz do Mestre esteja também tocando as fibras da nossa alma, iluminando-nos como este raio do sol hoje brilha de céu azul de esperança e de paz. Sou grato a Deus, sou grato a Jesus, sou grato à espiritualidade maior por mais uma vez aqui estar nessa missão sublime de divulgar o Evangelho vivo, via as mensagens, via as reflexões, as ponderações tão necessárias. Amados irmãos, não desperdicemos nenhum momento da nossa vida. A vida preciosa, a vida que estua, a vida que se faz presente cotidianamente, a todo instante, impulsionando-nos na nossa ascensão moral e espiritual. Inicialmente, fechemos nossos olhinhos da carne e permitirmos-nos na nossa comunhão com Deus, na afetividade do nosso coração, agradecermos ao Pai a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos em busca do alívio dos nossos achaques físicos, das nossas preocupações mentais, equilibrando-nos mental e emocionalmente. Ó Jesus, dulcifique a mente e o coração de todos nós. Que minhas palavras, Jesus, sejam as tuas palavras, guiadas por teus pensamentos, teus raios de luz e de esperança. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos sair daqui, levando a certeza de que estamos sempre mais no caminho correto da aprendizagem. E em nome de Deus, e em nome de Jesus, assim agradecidos, pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos dessa tarde. E que assim seja. Amados irmãos, podemos iniciar com uma indagação. Como você se vê agora? Obrigado pela resposta. Segunda pergunta. O que você está pensando nesse exato momento? Obrigado pela resposta também. Eu já li na mente de cada um. Já estou bastante preparado para ler a mente. Portanto, já estou num patamar igualzinho ao de vocês. Porque o que eu posso, vocês também podem. Vocês achavam que eu ia já me colocar num plano superior. Exatamente o que você está pensando agora é exatamente aquilo que você é. Porque o que nós pensamos é o que nós somos. E a nossa mente produz e abre os nossos caminhos consoante aquilo que nós mais desejamos. Assim como pensas, assim viverás, diz a mentora Joana D'Arcy. Assim como pensas, assim viverás. Então, nada mais belo do que trazer uma reflexão sobre essa usina mental, esse laboratório mental da nossa mente. Acredite, mas estou falando assim, com muita convicção. Acho que eu estou tentando convencê-los daquilo que eu estou dizendo nesse exato momento, eu acredito. Primeiro, por ter tido a graça de ser um professor comunicador durante muitos anos. E de fazer os estudantes aprenderem que a mente é o que determina o que ele quer. Então, quando ele já direcionava que o querer é poder, ele determinava pelo eu posso, eu quero e eu sou capaz, nessa tríade do eu posso, do poder que nós temos na nossa mente. Eu quero é a determinação da vontade. E a terceira, eu sou capaz. Porque dentro de mim, além do laboratório mental, além da minha força mental poderosíssima, eu sou capacitado. Todavia, perguntamos-nos, como estarei capacitado para encarar a vida, encarar as vicissitudes, os problemas do cotidiano, essas dificuldades que nos assolam, nos assombram, nos assustam,
sem contar com a imensidade de angústias, de preocupações, sem também enumerar os sofrimentos, as lágrimas, as preocupações, que muitas vezes são banais, mas que um olhar, uma mínima palavra, um gesto de alguém é capaz de perturbar a nossa usina mental. E de pronto, na nossa perturbação mental, criamos exatamente a onda de que nós vamos permear a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. Vocês concordam? Se querer é poder, é na força da fé, na força dessa determinação de que nós comandamos a nossa mente. Dias atrás, conversando com uma irmã, eu disse assim, mas você tem o poder. E ela disse instantaneamente, mas o poder é de Deus. Com certeza. Todavia, quando Ele nos concedeu simultaneamente a liberdade e traduzida numa forma mais contundente no livre-arbítrio, Ele nos legou esse poder via o querer. E Deus jamais nos condenaria, porque Ele é justiça, porque Ele é bondade, porque Ele é todo amor. Também concordo. E a justiça plenificada do amor de Deus dá-nos todas essas possibilidades. Então eu diria, nós somos um princípio inteligente. Aprenderam isso também. Nascemos como princípio inteligente, dotados, iguaizinho. Não olhem agora homem e mulher, são todos iguais. Apenas a vestidura momentaneamente nos diferencia no sexo. Mas em espírito somos todos iguais. Não há diferença alguma. E criados como princípios inteligentes, todos nós recebemos da mônada divina, ou seja, a centelha de luz, o potencial tal qual uma semente que contém nela tudo que uma árvore será. Também concordo. A semente, ela é rica, é preciosa, é uma imagem belíssima para dizer que no nosso ser, em todos nós, está contido tudo aquilo que nós já fomos, somos e direcionamos para o nosso amanhã. Daí a importância vital deste tema como consideração, juntando assim, paralelamente, mente e vida. Conforme pensa, assim você viverá, meu Pai. Então, se eu vivo angústia, é porque eu já pensei e cultivei angústia. Se eu vivo mágoas, ou seja, carregado de ódios, mágoas, sentimentos ainda não tão edificados, precisando de vingança, de fazer o outro sofrer, é sinal ainda que eu estou num estágio ainda de demandar mais evolução, mais seriedade, mais comprometimento para comigo. Não é um comprometimento para com Deus. Com Deus é o resultado do meu esforço. Se eu falei besteira, pode me corrigir, mas acredito que o meu esforço, o meu empenho, a minha dedicação, infatigavelmente glorifica o Pai. Então nós somos uma dádiva do amor de Deus, porque temos esse potencial que nos diferencia dos nossos irmãos animais, das nossas irmãzinhas vegetais, plantas e etc., dos nossos irmãos minerais e assim por diante. Por quê? Porque já passamos nesses estágios primeiros, que passamos dos instintos bárbaros, doentios, acelvajados, de tanta violência, de tanta truculência, para um estágio já de adquirir as sensações, os sentimentos, começarmos a perceber-nos e a perceber o outro. Por quê? Porque nasceu em nós o princípio da razão, o princípio do discernimento, o princípio da compreensão. E aí é um passo largo para a evolução, para o progresso. Haja vista que em muitos animais que estão dentro do nosso lar, nós vemos quanta inteligência denodada, quanta inteligência demonstrada
nas percepções, nas reações e nos sentimentos que traduzem para conosco. Isso é sinal de que eles também estão num estágio evolutivo de ascensão. Então nós nos perguntamos, mas por que estacionar? Por que retrogradar? Por que retroagir? O dia que me deram como tema de palestra, falar sobre metempsicose, Senhor, nunca ouvi falar dessa palavra. Mas eu, desculpe o termo, carregado um pouco ainda de orgulho, não perguntei o que era. Mas a partir do momento que o pai dos inteligentes já me disse que metempsicose nada mais é do que querer reencarnar num ser inferior, ou seja, reencarnar, se foi muito brabo, um leão, se foi muito vingativo, sei lá, num outro animal, se foi peçonhento numa cobra e assim por diante. Mas a doutrina nos fala explicitamente que nós não voltamos, nós estacionamos, mas não voltamos lá. Então a metempsicose, essa palavra tão linda, não é a reencarnação como ainda em muitos países, principalmente orientais, acreditam, você vai voltar como uma cobra, porque você é uma cobra, você é uma víbora, você pega na pé de todo mundo. Não, queridos, isso é maldição que não pega. Mas nós podemos retornar no princípio ainda, porque nossa mente não trabalhou para que nossa vida fosse melhor. Então retornamos, fruto do nosso orgulho. Por exemplo, somos criaturas dotadas de muita inteligência, somos considerados gênios, mas se não usarmos de toda essa capacidade, o que vai acontecer conosco, vamos voltar como o francês diz, os idiotas. Isso é sério. Isso é sério. E o próprio Francisco de Assis, lembrando do Francisco de Assis, né? O próprio Francisco Cândido Xavier, né? O Chico, falava exatamente como perguntado, né? Mas é aqueles irmãos nossos, aquelas irmãs que gostam de experienciar, porque buscar, eu já fui Cleópatra, já fui rei, já fui rainha, já fui imperador, etc. E ele respondeu de uma maneira muito simples, não simplória, muito simples. Por isso que temos tantas pessoas ainda vivendo lá, naquela fase humílima da miséria, sofrendo a escravidão, porque antes de ser consideravam Cleópatras, rainhas, reis, etc., então retornam estropiados num corpo, chagados fisicamente, cegos, mutilados e etc., porque o pensar deles era de prepotência, de poder. Então é essa doutrina, é esta doutrina espírita que nós acreditamos, por isso estamos aqui, buscando alívio ali dentro, buscando melhoria pela aprendizagem, galgando os degraus simultâneos do intelecto pelo conhecimento, pela aprendizagem, e o intelecto somado com o moral, a nossa melhoria interior. Quinta-feira, retornarei a esta casa para falar de um belíssimo tema, convido-os todos, que se chama Curas Aparentes e Curas Reais. Se puderem, deixe um pouquinho os afazeres domésticos e venham, porque nós vamos refletir muito sobre essa cura aparente. Porque a nossa mente, volto sempre à nossa mente, usina mental que nos possibilita imaginar que ela contém um poder gerador infatigável. Compará-la à usina de Itaipu é uma comparação muito simplória. Nós somos tudo. E quando as pessoas dizem a mente é um computador, também é uma imagem errada. É o computador que se assemelha a uma mente, mas sempre guiada pela mente humana. Está lá, a máquina poderosíssima, mas comandada pela mente humana. E esse poder gerador de energia
ele se mantém neutro, estável, até o momento que o espírito começa a intervir. E o espírito somos nós. Então, quando eu começo a intervir no meu poder gerador, na minha usina mental, eu crio condições que, conforme as aspirações que eu agasalho em minha mente e o direcionamento que eu dou aos meus pensamentos, assim será a minha vida. Bom, acredito que foi um preâmbulo assaz longo, mas suficiente para entender o quão é importante trabalharmos com a nossa mente. Sairmos daqui hoje e dizendo, meu Deus, eu posso. Porque eu quero, porque eu tenho essa determinação de me mudar e fazer minha vida melhor. Aliás, o poder da mente não é de agora. Os nossos ancestrais já usavam desse poder. E como hoje na nossa sociedade ainda há irmãos que se destacam, na verdade, se destacam em todos os sentidos. Usam mais a sua inteligência, são mais criativos, fazem coisas espantosamente grandes, e você diz, mas por que ele pode? O poder é o mesmo. Mas a diretriz que ele deu é a mesma que nossos ancestrais já tinham. E aí volta, que nos cultos, nas doutrinas, nessas pregações esotéricas, eles também, usando o poder da mente, estabeleceram regras de comportamento e de conduta. E direcionavam as pessoas. E as pessoas caíam aos pés deles, acreditando, nossa, reverenciando o poder. E isso é possível. Já uma outra fase, os xamãs, que todos nós conhecemos, encarregavam-se de aplicar esses valiosos recursos mentais. E disso, eles identificavam a eles mesmos e aqueles que estavam com eles, esse poder mental. E as pessoas começavam a acreditar e abriam espaço, eles, os xamãs, abriam espaços pelo poder da mente com as comunicações com o mundo espiritual. E aí é óbvio, dentro dos indígenas, os nossos pajés, na verdade, que tinham essa comunicação com o alto, estabeleciam e eram reverenciados, eram poderosos. Tudo isso foi a nossa caminhada. E os grandes líderes religiosos, políticos, líderes sociais, também utilizaram-se da mente. Agora, perguntamos-nos, quem mais, e todos nós conhecemos, quem mais usou o poder da mente? Se não, Jesus. Nesse poder de Cristo, porque ele tinha a sua superioridade moral e a sua grandeza espiritual. Superioridade moral e a sua grandeza espiritual. E veio entre nós como governador do planeta. Encarregado. E ainda buscando até a última ovelhinha perdida. Enquanto uma delas estiver perdida, ele deixará as 99 lá salvaguardadas no redil e irá em busca, enquanto houver uma alma transviada, um espírito que ainda precisa, o Cristo estará nesse afã contínuo pela sua superioridade moral de nos trazer de retorno ao seu redil, para que obreiros, quiçá, da última hora, tenhamos o nosso quinhão da nossa recompensa pelo trabalho que desempenhamos. Maravilhoso isso, né? E como notar? Como governador do planeta Terra, Joana d'Anjos demonstra algumas coisas do seu poder mental. Multiplicação dos pães, dos peixes, acalmar as tempestades, aquela passagem linda, né?
merece uma palestra, né? Dos pescadores, discípulos dentro do barco. Vamos acordar o mestre. Mestre, por favor, salve-nos. Homens de pouca fé. Aí ele levantou, estendeu as mãos. A tempestade serenizou, as ondas se acalmaram. Como consegues, mestre? Poder. Poder mental, magnético, curador. Que mais? A pesca milagrosa, as curas extraordinárias, a visão à distância, a pré-cognição, tudo isso estava latente dentro dele. Todavia, ele permitiu o transcurso natural dos acontecimentos, que ele podia simplesmente, um toque sutil do seu amor e do seu poder, transmudar. Não. Deixou que todos os acontecimentos fossem realizados. Então nós temos essa percepção do poder do Cristo, sabendo que nós temos o mesmo poder, todavia carregados pela vacilação mental, que é um eufemismo para dizer preguiça de pensar. Um outro eufemismo, eu não sou capaz. Um outro eufemismo, minha fé é muito frouxa, vacilante. Não tenho uma fé raciocinada, não tenho cabal potencialidade da fé. E o Cristo tranquilamente utilizou desse poder para dizer: pelo poder da fé, serás capaz de mudar as montanhas de um lugar para outro. Maravilha, né? Mas que montanha? Vocês já aprenderam aqui, né? O seu Elias já montou, está dentro de nós. As montanhas dessas nossas dificuldades ainda, meu Deus, teimosamente recalcitrantes. Ou só assim eu não mudo e ninguém vai me mudar. Essas são as montanhas que nós devemos, pelo poder da nossa fé, mudar. Falando de fé, depois do Cristo, todos os grandes religiosos, os pensadores, trabalharam com esse poder do pensamento e chegaram à conclusão de que o ser humano é o seu pensamento. O ser humano é o seu pensamento. Se eu conseguir inculcar na mente de cada um de vocês uma sementinha desse poder, você vai voltar ao que você acha que é ter fé ou ser fé. Essa é uma indagação que o irmão da outra casa nos fez. É exatamente Joana d'Anjos, nessa passagem, quando Jesus referencia de transportar montanhas, ela define o conceito que Jesus dava à fé. Qual seria esse conceito? E ela diz assim: a fé que é capaz de todas as realizações centraliza-se na dinâmica e na energia mental. A fé que é capaz de converter em realidade todas as aspirações, todos os nossos desejos, nós vamos convertê-las em realizações. E ela continua: ter fé, ela usa a expressão ter fé, representa possuir a coragem de lutar em favor da concretização daquilo a qual aspiramos. Ter fé é lutar e ter coragem para conseguir aquilo que nós mais aspiramos, aquilo que nós mais desejamos, e entregar-se com confiança aos resultados que serão alcançados. Então, por exemplo, hoje às 17 horas, cada um de vocês fará uma apresentação aqui na frente. Vocês terão 1 hora, a partir das 16 horas, para a sua preparação. Alguns já baixaram os olhos assim: pelo amor de Deus. Eu não. Nossa.
Ou se dissesse, levante-se, venha aqui na frente e explane. E eu começo a vacilação do seu poder. Então ter fé é exatamente ter essa coragem, primeiro de estudar, e você estuda. Segundo, de aprender, e você aprende nos chicotes da vida. Aprende, sabe, naquelas coisas assim que te deixam bem preocupado, bem angustiado. Aquelas dores, aqueles sofrimentos, aquelas angústias, aquelas preocupações dentro de casa. O irmão está rindo, mas é verdade. Ele representou bem. Pois é, assim, meu Deus, e quanto sofrimento. E o pior, que se sofre, e teimosamente a gente não quer, como se diz, aprender. Aí sobrevém uma outra recidiva, um outro sofrimento maior, para de repente, opa, tenho fé. Então eu acredito que dentro de mim tem esse poder de transformar. Então ele consegue ter a coragem de lutar para conseguir realizar e com confiança. Daí a confiança e a autoconfiança geram esse poder é querer do provérbio popular. E com relação ao querer é poder, a aspiração, quando carregada de energia mental, sempre vai culminar naquilo que nós desejamos. Mas nós vacilamos, admiramos os outros e achamos que nós não temos essa mesma capacidade. E nós superamos. Agora eu pergunto, olhando para cada um de vocês: cura-me, Senhor, onde dói. Cura-me, Senhor, bem aqui. Cura-me, Senhor, onde possa ir. Cura-me, Senhor, é poder da fé. Se tu queres, eu serei curado. O jovem disse a Jesus. Incontinente o mestre lhe respondeu: sim, eu quero, estás curado. Mas não é o poder de acreditar. Se tu queres. Observem a veracidade da determinação. O pai que rogava: Senhor, cure meu filho, cure minha filha, visita meu lar, tá, isso daquilo. É o pai, é a mãe que rogava, porque acreditava nesse poder. E isso está contido exatamente nessa concretização do querer é poder, da realização. A princípio, existem muitas fórmulas de poder mental. Basta colocar lá no Santo Google, quiçá vocês vão encontrar. Mas mais adiante, tanto nesse grandioso livro, esse grande livro, Momentos de Saúde, ele só tem a estatura pequena, né? Por isso que eu não olho sempre a estatura dos meus irmãos. Não importa se ele é de 1,50 m ou se tem 2. A estatura é mental, a estatura da alma, a estatura do espírito. Perceberam a diferença? A grandiosidade que cada um se faz? Então, a segunda parte, Joana d'Angelis abre um subtítulo chamado Mente é Vida. Agora uma frase aqui nos chama a atenção. Todos nós nos encontramos mergulhados no pensamento exteriorizado pela mente divina. Todos nós nos encontramos mergulhados no pensamento exteriorizado pela mente divina. E continua. Essa mente divina que tudo orienta e conduz com segurança, desde as colossais galáxias até os micro-organismos. Aí eu fico imaginando, se uma dessas galáxias, ou desses astros, dessas estrelas,
um desses sóis resolvesse dar uma folga. Cansado, não? Vamos imaginar o nosso sol, irmão querido. Hoje estou cansado, vou dar uma pausa. Hoje eu vou descansar. 24 horas por dia, não terá nem noite nem dia, terá apenas o quê? Trevas densas. O que aconteceria com o nosso universo? Se ninguém sai da rota, e nem nosso coração, vez por outra ele é teimoso, dá umas batidinhas diferentes, a nossa mente dá batidas diferentes, nosso corpo dá sinais diferentes, porque nós interferimos na mente, no coração, na nossa conduta, na nossa grandiosidade, entre aspas, aparentes de sermos melhores, interferimos e aí desequilibramos. E nos desequilibramos nos 3 aspectos: físico, no aspecto mental e no aspecto psicológico, mas sem esquecer do aspecto emocional e do aspecto social. Perceberam? Qualquer desequilíbrio dessas galáxias imensas dentro do nosso corpo fisiológico, nós desequilibramos pela nossa maneira de pensar, também desarmonizado, diversificados e convulsionados emocionalmente, porque por qualquer coisa nos desarmonizamos. Basta entrar num ambiente e sentir um ar um pouquinho diferente. Nossa, que ar carregado. E o que fazer? Você pode mudar. Como? Começando por você, a você mudar a sua vibração, a sua sintonia. Conforme pensa, assim viverá. Estão com sono? Estão com sono? É muita coisa, né? Então tem 6 coisas para provar. Assim como pensa, assim você viverá. 3 positivas e 3 um pouquinho ao contrário, para não usar a expressão negativa. Conforme pensas, assim viverá. Abram os olhos agora, por favor. Respire, oxigene a mente. Aliás, vamos fazer uma pausa. Respirem, por favor. Eu não vou nem olhar. Não, pode respirar, eu estou enxergando. Tá bom. Onde você respirou? Mostre. Onde você mandou oxigênio? Alguns aqui, outros aqui, outros coçaram a orelha, né? Mas onde nós deveríamos começar a mandar oxigênio? Para o cérebro. Então vamos fazer uma pausa. Enquanto eu tomo água, vocês oxigenam o cérebro. Faz isso, por favor, é gostoso. Solte o ar. Não tenha vergonha, eu não vou olhar. Pode ser. Solte devagarinho o ar. Aí você vai perceber que o comecinho de tontura, de sonolência, começa a passar. Mas o dia está muito quente lá fora. E vem o quê? Essa sonolência. Porque nós oxigenamos tudo isso aqui e esquecemos de oxigenar nosso cérebro. Então, conforme pensa, assim viverá. Primeira, se te permites o pessimismo contumaz, costumeiro, permanecerás na angústia e a um passo da depressão. Se te permites o pessimismo, você está a um passo da depressão. E ela chama de contumaz, aquele pessimismo permanente, de que nada acredita, que tudo está errado na sua vida, que nada dá certo. Como que o pessimista olharia para a metade desse copo d'água? Droga. Só tem metade. O bêbado falaria a mesma coisa, né? Droga. Só tem metade. O otimista, em contrapartida, vai dizer o quê? Que bom. Bom. Ainda tem a metade. Perceberam? Então, se você vive costumeiramente
nessa circunferência do pessimismo e na angústia, estás a um passo da depressão. E quem quer depressão? Obrigado. Em contrapartida, se você anela, se você deseja a felicidade, percebe? Primeiro, se você vive no pessimismo. Em contrapartida, se você deseja, anela a felicidade, já se encontra fruindo as bênçãos que dela decorrem, como prenúncio de que alcançarás mais tarde. Então, se você deseja e aspira à felicidade, você já está magneticamente atraindo. É a segunda verdade. Pessimismo em contrapartida com a felicidade. Terceiro, se você delineia, se você constrói sofrimentos para a sua vida, para a sua existência, se você só projeta sofrimentos para a sua vida e para a sua existência, sob o conceito da aflição que você agasalha, a jornada terrestre será assinalada pelo sofrimento. Se você projeta sofrimento para a sua vida, você já definiu que a sua vida amanhã será de sofrimento. Em contrapartida, se você pensa no bem-estar, na alegria de viver, nessa felicidade novamente, mesmo que ocorram acidentes de percurso, a Sandra já pode enumerar, uma queda, o outro é uma notícia ruim, um acidente de percurso não são os tropeços, as batidas que ocorrem. Acidentes de percurso são aqueles que nós nos desviamos da nossa rota, do bem e da felicidade. O que acontece? Desfrutarás de mais tempo de contentamento do que de aflição. Portanto, refletir sobre o bem-estar, sobre a alegria de viver, usufruindo dos momentos que são, quiçá, poucos, mas capazes. Francis e eu ouvimos um dia, indo para um centro à noite, na Rádio Ouro Verde, uma citação de Vinícius de Moraes, muito lindo. Dizia assim: o sofrimento é um intervalo entre dois grandes momentos de felicidade. O sofrimento é um intervalo entre dois grandes momentos de felicidade. Este é o otimista que, bom, ainda tem. Que vê não o sofrimento como lágrima, dor, castigo, ou só como expiação, ou só como prova. Porque nas casas espíritas a gente é chicoteado. Cuidado, se aprontou, está colhendo. Se está vivendo agora, vai. Também não é tanto assim. Aí você diz assim: ah, tudo bem, vou para a casa espírita, vou levar minha garrafinha. Trouxeram a garrafinha para ser frutificado? Não, obrigado, não trouxeram, né? Ah, mas daí lá tem um copinho, quando eu saio, aquela água fluidificada, que o seu Elias, assim, naquela bondade, naquele amor juvenil, oferta para você. Você diz: nossa, estou curado. Ele já me deu um grande sorriso, me ofertou um copo d'água, pronto, estou bem. E você sai bem. É real, você sai bem. Mas chega lá fora, a primeira desavença, a primeira contrariedade, aí você já liga aquele maldito coisa linda chamada celular, aí você já vê notícia triste, já vê essas coisas. E aí o que aconteceu com você? Você provocou, criou essa onda negativa, mas você saiu bem. E como você está bem agora? Está bem, não está? Gostou de ficar sentadinho, tranquilo, não tem preocupação nenhuma, basta apenas, não precisa nem pensar, está tudo mastigado para você, basta engolir, acreditar morre, falou coisas lindas, o sujeito conhece, o sujeito é bom, diz a Sandra. Ah, eu vou lá porque ele fala bem, mas não é ser bom e falar bem, é acreditar. Vamos adiante. Como faz? Você não estava aqui ainda, estava lá fora. O conceito de fé, minha irmã, segundo Jesus, é capaz de todas as realizações e centraliza-se na usina mental, no seu poder mental. Ter fé
Acreditar representa possuir a coragem de lutar em favor daquilo que você deseja, em favor daquilo que você está aspirando, e entregar-se. Aí você acredita e você se entrega, porque vai ser realizado. Então isso é o poder que está na nossa mente. Por exemplo, o cura-me, Senhor, é você pôr a mão e você ter o pensamento magnetizado da cura, do poder. Não é deitar somente na maca, lá é bom, é necessário para muitos casos, mas é o poder essencial de você acreditar que aquela imposição das mãos do médium vai transformar você. Não, ela começa exatamente no processo reverso, de dentro para fora, que você acreditou naquele poder de estender a mão, de acalmar as águas. Cristo tinha esse poder, mas nós temos também. Tereis esse mesmo poder e podereis fazer mais ainda do que eu realizei. Porque ele mesmo sabia que poderia muito mais, a qualquer hora e a qualquer instante. Mas nós nos sentimos fragilizados, pequenos, indefesos, não acreditamos porque não temos confiança em nós mesmos, a chamada autoconfiança. Que em contrapartida daqueles autos, né? Do autoconhecer-se, saber aquilo que você é, conhecer as suas limitações, mas conhecer também que você tem poder, as suas habilidades, as suas competências. Na verdade, eu posso não ter a competência que muitas pessoas têm aqui, as habilidades para muitas pessoas, mas eu tenho minhas capacidades, minhas competências, minhas habilidades. Então eu crio essa confiança em mim, porque eu me conheço. Então eu sei. Eu não nasci sabendo falar, fui treinando. Eu não nasci sabendo caminhar, mas treinei. Eu só não aprendi uma coisa na vida, porque eu não quis, não aprendi e não me potencializei a andar de bicicleta. Até hoje eu não sei andar de bicicleta. Mas eu tenho outros poderes, outras capacidades, não é verdade? Que é exatamente esse poder da fé. Por isso que, se você projeta, é a quinta verdade, se você projeta insucesso lá adiante, no seu caminho, você seguirá essa trilha que você já assinalou. Então você tem que projetar coisas positivas, coisas reais, obviamente que são elementos mensuráveis, possível que eu possa realizar, não é verdade? Não vou também fazer isso, aquelas coisas, por o dedo vou mudar qualquer coisa. Não, não é bem assim. Eu vou colocar o meu poder nas minhas capacidades, não nas minhas limitações, mas nas minhas capacidades. Aliás, falando de capacidades, de realizações, tem uma frase na comunicação, o Álvaro sabe muito bem, que diz assim, ele é mestre em marketing e comunicação: as minhas limitações não são o meu limite. As minhas limitações, eu tenho problemas na perna, no pé, no braço, sei lá, alguma coisa, nasci com alguma deficiência, mas não é o limite para você não avançar. Então ela tem uma limitação, mas não é o limite para eu parar. É o insucesso que eu não devo projetar. E em contrapartida, se você arroja, direciona futuro no êxito, no sucesso, encontrá-lo à sua espera. Está lá, você já projetou à sua frente o sucesso, você vai encontrá-lo. À medida que você avance rumo aos objetivos superiores. Muito sério. Por isso ela termina nessa primeira parte dos 6 elementos uma frase: a mente produz aquilo que o pensamento direciona. Lembre-se que eu iniciei, que nós temos o poder na nossa usina mental, e o ser humano é o seu pensamento, não é verdade? E conforme nós pensamos, assim viveremos. Aí ela termina dizendo, nessa primeira parte, que a mente produz aquilo que o seu pensamento direciona.
pega o Evangelho. Tem dois aspectos no Evangelho. Já repararam? Tem dois aspectos. Primeiro, que é necessário pensar edificando o bem, a fim de que o bem se edifique nos teus pensamentos. É necessário pensar, construir o bem, para que o bem também se edifique, se construa no seu pensamento. Vou repetir para a terceira vez. É necessário pensar, construindo, edificando o bem, para que o bem também se edifique, se construa no seu pensamento. Isso é querer, isso é poder. E o Evangelho, ele é uma fonte inexaurível de felicidade, de bênçãos, de luz. Bem-aventurados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados isso. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós bem-aventurados. Isso está no Evangelho. E em contrapartida, o Evangelho também aborda sofrimento, martírio. Já repararam? Mas ele não coloca o sofrimento e o martírio de uma forma masoquista, ou seja, hedonista, de querer e gostar do sofrimento. É a forma estoica que Jesus tão bela e tão ricamente construiu. Vou explicar o que é. Estoico, vem lá, Sócrates, Platão, lá, o estoicismo, que aprenderam a compreender a dor, para que a dor não te martirize. Então a dor desperta. A educação nos poda. É na verdade. A dor desperta. Mas é um sofrimento consciente de percepção. Mas o que fazer se a nossa mente ainda está carregada de pensar sofrido, de pensar lastimando, de pensar se queixando, de pensar não vendo a vida tão bela, quanto na realidade é? Acho que a solução seria começar de uma forma muito simples, olhar ao redor. E quando você começa a olhar ao seu redor, você vai perceber e vai chegar uma hora que você diz assim, nossa, o meu sofrimento é muito pequeno diante do sofrimento que vejo naquela criatura. Por exemplo, olhar para uma pessoa, para um irmão nosso, uma irmã privada da visão. Que coisa linda poder ver os olhos de vocês, a luz brilhar, a Maria Eduarda lá, daquela paz, aquela criança no colo, tão serena, tão tranquila. Eu seria capaz de aguçar outras percepções, mas não veria essa graciosidade que está ali. Então a visão, então eu começo a enxergar, porque não sou cego. Posso estar cegado moralmente, daí vai, como o próprio Saulo, a caminho de Damasco, que precisou cair, mas não bastou cair. Ele precisou passar horas na cegueira física, para conseguir enxergar o que a alma não enxergava. Mas viveu tão bela e tão ricamente o Evangelho, que antes ele condenava e condenava os seguidores do Cristo, que passou a não só a acreditar, não passou a ter fé, passou a ser fé. Porque ele dizia, eu não tenho fé, eu sou fé. Porque agora eu acredito, porque agora já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Isso é ser fé, isso é ser evangelho vivo, isso não é ser pregação, isso é ser vivência, isso é ser vida. E ela, Joana d'Ângeles, nos diz assim, como um conselho, como uma recomendação, tão graciosa, tão bela. Pensa, portanto, de forma saudável, pensa de forma edificante e receberás as altas cargas de estímulos que procedem das faixas nobres da vida através do pensamento.
Vou repetir. Pensa, portanto, de forma saudável, de forma edificante, e receberás as altas cargas de estímulos que procedem das faixas nobres da vida, por meio do pensamento. Vivencia as dores das experiências provacionais, e você receberá as bênçãos das alegrias de colher os frutos saborosos da sua luta, denodada, esforçada, constante, de todos os dias. Então você diz assim: eu estou com muitas dores neste momento, mas eu estou bem. Que diferença, né? Se o nosso cérebro, que tem todo esse poder, porque é uma usina mental, ele começa sempre de trás para frente. Por isso que nós não devemos permitir mal de Alzheimer nos afetar. Porque ele começa a danificar a memória recente. Perceberam como isso é científico? E o cérebro, ele parte da última coisa que você disse. Que você disse para você: eu estou com muitos problemas de ordem financeira, de ordem material, de ordem de relacionamento, dificuldades dentro do meu lar, dificuldades de convívios, dificuldades de relacionamentos. Mas eu sou grato à vida, porque eu ando, porque eu vejo, porque eu posso estender minhas mãos, eu posso trabalhar, eu posso ser útil. Eu só não fico recolhendo, eu também dadivosamente oferto. A diferença entre aquele que está sempre de mãos assim, para receber, mas não está de mãos que vai estender, que vai doar, que vai ofertar. Então essa oferta, essa oferenda dos bons pensamentos, da vida, das bênçãos da luz e do amor, são essas forças canalizadoras das energias mentais que nos dão condições de viver mais, de viver feliz, de acreditar e de transformar o meu dia nas ondas nebulosas do sofrimento, da dor, das mágoas, em outras ondas propiciatórias de momentos de mais paz. Quando eu serenizo, desligo a TV, procuro não julgar e não criticar os barulhos, as coisas exteriores. Ouço, mas não condeno. Ouço, mas não julgo. Meu Deus, quanto trabalho, né? Quanto trabalho. Por isso que o Cristo disse: no mundo tereis muitas tribulações. Mas ela de seguida diz assim, como se ele dissesse assim: calma, tranquilizem-se, eu venci o mundo. Testemunho ocular da sua acuidade visual, da acuidade mental, da sua percepção, da sua grandiosidade, da sua superioridade moral, que podemos também nos transformarmos pela nossa ascensão, pelo nosso crescimento. Por isso viemos aqui hoje e agora, para glorificar o amor de Deus, para bendizer a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso laboratório maravilhoso que temos para dizer: se Jesus venceu, ele venceu essas tribulações, venceu essas dificuldades, tão belamente que no madeiro do seu Gólgota, quase prestes a sucumbir, quando disse: Pai, afasta de mim esse cálice, está difícil, Pai. Mas logo em seguida, naquela elevação tão moral, tão sublime, do amor e do gesto de perdão que nos legou, disse: Pai, perdoai, porque não sabem o que fazem. Essa é a recompensa da maneira de pensar, da maneira de falar, da maneira de agir. Que Deus os abençoe, amados irmãos. Que a paz do Cristo esteja no coração de todos nós. E que assim seja.
Muito obrigado.